Boa noite, pessoal do É Política Brasil. Hoje estou recebendo meu amigo de Almirante Tamandaré, César Manfron. Pessoal, antes de começar essa conversa com o César aqui, eu quero pedir para vocês acompanharem a gente no Facebook, acompanharem a gente no Instagram, estamos em todas as mídias sociais. Acompanhem o É Política Brasil, porque o conteúdo é de muita qualidade. César, seja bem-vindo no É Política Brasil. Se apresenta para o público aqui do É Política Brasil, por favor. Muito obrigado, Miguel, a você. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o César Manfron, nasci em Almirante Tamandaré, já faz um bom tempinho já, né? Eu sempre digo que não gosto muito de falar a idade, mas nada a ver. Mas realmente sou curitibano, paranaense, tamandareense, brasileiro. Gosto muito do que eu faço, né? Sou advogado, também jornalista, tenho emissora de rádio. E estou aqui com você hoje com muita alegria, aí, prestigiando e realmente tenho acompanhado o teu programa. E para mim é uma grande satisfação ser convidado para participar aqui do É Política Brasil, Miguel. E eu que agradeço a sua presença aqui, César. Mas eu quero que você conte, que eu sei que você tem uma história rica, política dentro de Almirante Tamandaré. Conta um pouquinho para mim dessa tua história política dentro de Almirante Tamandaré. Olha, Miguel, política, desde 6, 7 anos de idade eu faço política. Meu avô me colocava dentro de uma rural. Meu avô sempre gostava de política, era amigo pessoal do Moisés Lupion, né, do Bento Munhoz da Rocha Neto. E o meu avô me colocava desde pequenininha dentro do carro, fazer política, ou seja, conversar com as pessoas. Fazer política é conversar com as pessoas. Depois tive realmente a alegria de poder participar de algumas campanhas, levando propaganda, quando criança ainda eu era muito criança, do Maurício Frutti e o Adalberto Daros, que foi deputado estadual. E, consequentemente, nunca mais parei. Militei política estudantil no Colégio Estadual do Paraná. Fui o primeiro presidente, quando eu completei 18 anos de idade, já fui presidente do MDB, do PMDB, no município de Almirante Tamandaré. Fui delegado à convenção estadual, fui delegado à convenção nacional do PMDB. E sempre militei em política, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu não me envergonho nunca de dizer que sou político e gosto de política, porque eu sou o tipo do político que olho nos olhos das pessoas, e eu acho que isso é muito importante, sabe, Miguel? E aí eu me aventurei, né, em Almirante Tamandaré. Digo que me aventurei porque era muito novo ainda e resolvi ser prefeito da minha cidade, Almirante Tamandaré. E fui lá disputei uma eleição em 92, nunca tinha sido candidato a nada, vereador, a nada. Em 92 eu acabei perdendo as eleições, né, 1.300 e poucos votos de diferença. E já me preparei para 96 e ali fui prefeito em 96, depois prefeito, me reelegi em 2000 e depois não tive mais mandato, mas nunca saí da política. Tenho realmente alegria em dizer isso, participei de várias campanhas, de coordenação de campanha de governador do Paraná, sou amigo pessoal do senador Álvaro Dias, com o qual tenho uma liberdade. Sempre estou falando com ele, uma pessoa que eu admiro, o posicionamento dele dentro do Congresso. Já esteve no programa Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui. Um grande sujeito. Hoje mesmo falei com o senador Álvaro Dias, hoje, antes de vir para cá, até falei a ele que viria aqui, mandando um abraço ao Álvaro, e disse a ele do posicionamento que ele teve sobre a votação no Senado, que lá não pode ser balcão de negócio, lá tem que votar pelo povo brasileiro. Certeza. Então é isso, é mais ou menos isso. Então, e nessa tua história, como que você vê hoje, dessa época que você foi prefeito em Almirante Tamandaré, como que está o Almirante Tamandaré hoje? Olha, Miguel, não só Almirante Tamandaré, eu vou te dar um exemplo. Em 2001, eu ajudei o Severino, na época, nós juntos, uma pessoa que eu admiro muito, o Severino, presidente do PSB, e naquela ocasião nós tivemos um congresso do PSB em Curitiba, onde estávamos montando a chapa, e ali eu fui convidado, tinha sido reeleito com 21 mil votos na época em Almirante, uma eleição mano a mano, e fui convidado para ser deputado estadual. E eu falei que eu não queria naquele momento, porque o povo da cidade tinha me elegido para trabalhar por Tamandaré.
E ali saiu o Ratinho Júnior, saiu o Luciano Dutti, saiu o Reni Pereira e saiu o Scarpellini. O Scarpellini foi o último que assumiu com 11 mil votos. Então, tive a grata satisfação de participar de tudo isso. Mas eu quero te dizer que a política, ela continua igual. O grande problema da política são os políticos, mas também o eleitor. Porque, você veja, a política de um período para frente ficou naquela que o político só aparece na época da eleição, o eleitor diz que precisa de uma vantagem à época da eleição, aí depois fica as cobranças diferenciadas, ou seja, o que está ajudando realmente, Miguel, que eu acho que deu uma modificada muito forte na política, foi as redes sociais. Isso é muito importante porque hoje o povo está mais atento, o povo está cobrando mais, qualquer situação está fotografando, está mandando, né? E fazendo com que as pessoas realmente olhem o que o político está fazendo. Eu acho que isso é importante. Não, com certeza. O que você falou das redes sociais, porque é o seguinte, a informação chega no mesmo instante para a pessoa. Sim. Como votou seu candidato, como votou aquele candidato. É verdade. E a crítica é instantânea também. Instantânea. E o apoio também é instantâneo, né? Então a gente vê que houve uma renovação no Senado, houve uma renovação no Congresso. No Senado, no Senado eu estou feliz com a renovação. No Congresso já não estou tão feliz assim. Precisa, acho que, de mais uma... Na próxima eleição, acho que nós vamos renovar mais e melhor. É verdade, Miguel. Sabe o que acontece? Às vezes a população... eu me lembro, não desmerecendo ninguém que seja eleito, porque ele está eleito porque o povo elegeu. Sim. Mas às vezes existe o voto de repúdio, o voto de protesto e elege, às vezes, depois já votou. E aí as pessoas já estão lá representando, né? Representando um Estado dentro da Câmara Federal, podemos assim dizer. Esses votos de protesto vão existir, mas eu acho que é salutar essa renovação, não só a renovação, é salutar saber em quem realmente as pessoas depositam confiança. E a confiança não é da noite para o dia, você conquista. Então, as pessoas hoje realmente têm elas têm um olhar diferenciado naquela pessoa que se coloca como representante do povo. Isso é importante, eu acho muito importante, na verdade. E você tem acompanhado o nosso governador Ratinho Júnior aqui. Como você tem visto o trabalho do governador? Estamos há 10 meses de governo. Como que você tem visto o trabalho do governador? Você falou exatamente aquilo que eu também me pergunto. Tem 10 meses de governo, não é? Eu conheço o Ratinho Júnior desde menino. O pai do Ratinho é meu amigo pessoal, foi inclusive no meu casamento. A gente tem uma amizade. E o Ratinho Júnior ele quebrou, vamos assim dizer, uma sequência. Porque se você for pegar os governadores anteriores, vieram uma sequência. Você pega lá desde a época do Requião, né? Depois Jaime Lerner, depois volta Requião, Álvaro foi antes. Enfim, aí depois veio o Beto e assim por diante. E o Ratinho veio numa esteira diferenciada, né? Ele quebrou essa situação. Mas, digo mais, eu acho que ele está tendo uma grande oportunidade, o Ratinho Júnior, uma grande oportunidade de mostrar capacidade, competência como governante de um estado tão importante, né, da federação. Eu ainda acho muito cedo nesse período para fazer uma análise mais profunda do governo, do nosso governador. Mas acho que tem todas as prerrogativas para fazer um bom governo. Basta seguir um trilho, né, um norte, para que realmente daqui 1 ano e meio, por aí, a gente possa fazer uma avaliação mais profunda do governo. Porque um novo governador herda problemas do governo anterior. E nesse sentido, ele primeiro tem que ajeitar a casa novamente, para daí começar a mostrar seu trabalho, começar a crescer e começar a investir. Porque eu acho, nos últimos, vamos pegar de uma maneira, num cenário nacional, e nós tivemos 16 anos de um crescimento enganoso, né? E a gente não investiu em infraestrutura. E nem o Estado, o nosso país, de forma geral, não investiu em infraestrutura.
E eu acho que precisamos investir em infraestrutura. Você concorda com isso? Ah, claro, Miguel, com certeza. Você veja que, se você for pegar a malha viária do Brasil e a malha ferroviária do Brasil, você pega com pujança mesmo a época militar. Depois da época militar, houve muitos projetos faraônicos, mas não concluídos. Agora, voltando ao nosso estado, o estado do Paraná, é óbvio que o governante inteligente é aquele governante que faz o reaproveitamento daquilo que está dando certo. Uhum. O governante que não é inteligente é aquele que diz, agora eu sou governo, eu vou mudar tudo. Não. Coisas que estão dando certo, não tem como mudar. Você pode aprimorar. Você pode melhorar. Exatamente. Mas não... E isso é uma coisa que atrapalha muito, às vezes, em municípios. Uhum. Porque municípios, às vezes, por rixa ou por rivalidade política, entra um novo prefeito, um novo administrador e abandona todo aquele projeto que já existia. Eu vou dar um exemplo clássico. Na minha época, quando fui prefeito na minha cidade, Almirante Tamandaré, eu levei para o Almirante Tamandaré, vou dar só um exemplo. Eu levei para lá o Armazém da Família, onde, com um convênio com a Prefeitura de Curitiba, à época o Cássio Taniguchi era o prefeito, e que foi algo que deu certo dentro da cidade. Quando eu saí da prefeitura, acabaram com o Armazém da Família. Ou seja, não tinha mais Armazém da Família lá. Acharam que a população de Tamandaré seria bem assistida se viesse fazer carteirinha em Curitiba e usar o Armazém da Família de Curitiba. Isso foi um retrocesso à época. Com certeza. Isso não pode ser feito. Eu acho que a gente tem que reconhecer as coisas boas, né? Mas com certeza, e inclusive o Armazém da Família continua funcionando e continua funcionando bem. Muito bem. Hoje voltou o Armazém da Família para o Almirante, mas eu estou dizendo quando eu saí da prefeitura em 2004. E quem me assumiu posterior a mim fez isso. Foi uma atitude administrativa. Eu digo o seguinte, elege. Então eu acho que o povo elegeu, o governo vai fazer aquilo, mas as pessoas não esquecem disso, não. Uma questão que eu já conversei aqui no programa, que é o seguinte, essa duplicação da rodovia dos minérios, sai quando? Se é que sai? Eu fico pensando, Miguel, porque eu lembro quando eu fui prefeito também, tem que voltar essa história, tinha o famoso contorno norte, né? E tinha começado há muito tempo e tal. E a rodovia dos minérios, desde que eu me conheço por gente, desde criança, eu andei pela rodovia dos minérios, quando era muito moleque, não tinha asfalto. Foi Paulo Pimentel que fez. E eu lembro que eu estudava à época, eu fui até o dia da inauguração da rodovia dos minérios com o governador Paulo Pimentel. Foi lá na Santaria, na subida da Santaria, perto de Rio Branco do Sul. Eu era muito pequeno, mas eu fui lá, né, como atleta. Na época, pequenininho da escola, para prestigiar o governador Paulo Pimentel. Mas essa rodovia, eu tenho que fazer um registro, que foi um grande esforço do governador Beto Richa. As pessoas precisam ter reconhecimento. O governador Beto Richa, quando governador, ele conseguiu algo inédito, que era o Banco do Brasil financiar uma obra, né, com dinheiro do Banco do Brasil, uma rodovia. Porque primeiro houve uma situação entre o governo do Paraná e a Votorantim, porque tem a fábrica lá em Rio Branco, para que fizesse uma parceria, uma PPP. E não foi possível à época, mas tem que se dar o mérito. E o governador, na época, era o Beto Richa, conseguiram, se eu não me engano, 180 milhões já do Banco do Brasil, mas aí houve problema de licitação. Fizeram a licitação, daí uma empresa ganhou, daí a Odebrecht estava no meio, daí houve recurso, como é normal dentro de uma licitação. E hoje, daí assumiu a governadora Cida, não deu tempo, e agora o governador Ratinho, que fazia parte da equipe, ele era do CEDU à época, né, secretário, e temos aí uma grande surpresa e uma grande satisfação para o povo, porque o primeiro lote já deram a ordem de serviço, a Odebrecht, e já estão preparando para iniciar logo o primeiro lote, que vai começar ali na divisa do município, e vai ter perto da próxima entrada de Almirante Tamandaré. Daí tem o segundo lote. Então eu acho que uma parte será feita nesse primeiro momento. Uma parte eu tenho certeza que será feita. Mas o importante... Uma boa notícia, então. É uma boa notícia. Uma boa notícia. Mas, Miguel, o importante seria se fosse feito total. Sabe por quê? Porque o gargalo vai ficar em Tamandaré. Com certeza. Então, mas o importante já está dando o início.
César Manfron, qual que é o seu futuro? Rapaz, o meu futuro... Na política. Não esconda o jogo. Não, a gente não esconde. Eu sempre estive na política, né, Miguel? E primeiro eu gosto muito de participar da política através dos meus amigos, né? Em Curitiba, tenho vários amigos que serão candidatos a vereador, candidato a prefeito, em Almirante também, mas eu ainda pretendo, tenho isso na minha mente, eu ainda pretendo ser deputado estadual do Paraná, representar esse povo desse nosso querido estado. Estou preparando isso há muitos anos, com o pé no chão, consciente, e tenho certeza que eu como deputado, poderei fazer muitas coisas pelos municípios do Paraná. Sou municipalista e gosto muito da política, mas a campanha está longe ainda, né? Sim. Então, falta muito tempo ainda, mas estou preparando para isso. Talvez seja a hora de assumir essa posição. Então, César, você então é um grande conhecedor de toda a região metropolitana de Curitiba, é isso? Olha, Miguel, eu conheço bem a região metropolitana, conheço bem a nossa capital, né? Afinal de contas, eu fiz todos os meus estudos na capital, porque não tinha escola na minha cidade, tinha que vir para a capital. Conheço o Paraná muito bem, o estado do Paraná muito bem, por estar envolvido em várias campanhas políticas. Eu participei da campanha na coordenação, enfim, ajudando as duas campanhas do senador Osmar Dias, participei da campanha do governo do Requião, participei da campanha da Cida, participei de várias campanhas políticas de deputados, né? E conheço bem o Paraná, conheço bem as regiões do Paraná e principalmente conheço muito bem a região metropolitana de Curitiba, mas além do mais eu fui prefeito e eu sei que o problema está dentro do município. E dentro da gestão. Exatamente. Isso é importantíssimo. Exatamente. Então a gente conhece a angústia dos prefeitos de fazer com que o seu município seja pujante. A peregrinação que os prefeitos fazem até Brasília, até o governo do Paraná, para tentar, porque com recurso próprio, poucos municípios do Paraná conseguem sobreviver. Vive de FPM, de ICMS e essas coisas. Mas é por aí o caminho. Olha, eu desejo boa sorte nesse seu caminho. Conte com o seu amigo aqui, Miguel Carvalho. Conte com o Política Brasil. E será sempre bem-vindo aqui. Você também, Miguel. Um grande abraço, César Manfron. Muito obrigado. Você também conta comigo no que eu puder te ajudar. Estarei te ajudando, Miguel. Tá certo, Você um abraço. é um grande sujeito. Muito obrigado. Abraço do Política Brasil.